Como estás? Que tal? Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Como vamos? Nosso papo hoje é de um assunto muito instigante, hein? Vamos falar sobre traição. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos conversar sobre traição. Esse foi o tema para o qual eu fui convidado, né? Na verdade, eu estive ainda há pouco, ainda estou com a roupa da entrevista, na Rede Bahia, aqui na minha cidade, em Salvador, para falar sobre traição, tá? Esse aqui é um papo comigo, Karl Mascarenhas, a respeito de assuntos que dizem respeito a conhecimento da natureza humana, comportamento humano. Eu sou palestrante, pesquisador das áreas da filosofia, do conhecimento humano. Olá, Vicky, como vai? Bom dia. E me aproprio de meus estudos em filosofia, em programação neurolinguística, PNL, coaching e mitologia, para falar a respeito de assuntos diversos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Como eu ia dizendo, fui convidado hoje de manhã. Olá, tudo bom, Suzy? Estamos aqui no Periscope para conversar sobre esse tema. Eu estava ainda há pouco na Rede Bahia, onde... Olá, Guilherme! Onde falei a respeito desse tema, mas tempo de televisão, vocês sabem, é bem curtinho, né? E como esse tema traz muito rebuliço, eu achei que valia a gente ter um papinho aqui no Periscope com mais condições de tocar no assunto. Vai sim, olha, é Luca, né? Esse nosso papo aqui, depois eu vou postar lá no YouTube, para que as pessoas possam assistir ou rever, ok? E espero que a gente possa conversar aqui num viés de entendimento da nossa humanidade e não sob o ponto de vista moralista ou preconceituoso a respeito do tema. Bom dia! Bom dia, gente! Saudações! Olá, pessoal! Vamos conversar sobre traição. Algumas perguntas interessantes podem surgir em nossa mente, né? A primeira delas é: quem ama trai? O que é que vocês acham? Outra, a traição que não é carnal, a traição que não é a partir do encontro físico, ela é uma traição? Então, pessoas que estão com relacionamentos virtuais estão traindo seus parceiros do mundo material, do mundo real? Opa, olha aí. Livânia acha que não trai. Enfim, outras possibilidades de pergunta. O que leva pessoas a trair? Né? Outras, o que leva pessoas a não trair? Tá? Depende da situação. Por que está sem foco? Problema no meu celular? Não sei, Ana. Como é que está aí? Áudio e imagem, pessoal. Vocês que já entraram, o que é que vocês me dizem do áudio e da imagem? Como é que está foco? Volume do som? Tudo ok? Ana, dá uma checada aí. Olha, Vicky diz que não trai, mas já foi muito traída. Imagem e som, beleza. Só para ter uma ideia de quem que está aqui já comigo, que tal vocês colocarem o primeiro nome ou apelido e a cidade de onde vocês estão falando, tá? Eu gostaria de saber quem está aqui comigo agora. Então, primeiro nome e cidade de onde você está falando. Se puderem colocar em caixa alta, não há problema algum. Nereida de Salvador, bem-vinda. Kenny de Goiânia, bem-vinda, Kenny. Simone de Danbury, United States. Eris de Brasília, Solange de Natal, beijo, Sol. Nalvinha de Salvador, Livânia de Teresópolis, Rio de Janeiro, André de Recife. Alessandra, São Paulo. Muito bom, gente, contar com vocês. Sei que a minha amiga e sócia Martinha daqui também. Meu apelido não conta. E aí, Guilherme? Apelido não, né, amigo? Sheila de Salvador. Fernanda do interior de São Paulo. Sabrina de São Luís do Maranhão. Rosineide de Madrid. Puxa, Rose, que bom que você está aqui comigo. Chá de Salvador. Isso. Eu de Petrolina. Vicky, a metrópole do Vale de São Francisco.
Bom dia, quem é Divina Ajuda aqui? Andréia de São Paulo. Joia, gente, muito bom. Então vamos começar. Opa, olha, Gisélia de Alagoas, bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da traição. Eu queria até mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui uma maçã totalmente branca. O que vocês acham? Ela desperta desejo? Desperta interesse? Você se sente estimulada ou estimulado a morder uma maçã totalmente branca? Credo, né? Não. Ok. E se essa maçã não for branca, se essa maçã for vermelhinha como essa aqui? O que é que isso traz para você? Ah, aí sim, né? Essa daqui é mais estimulante, interessante. Beleza. Vamos imaginar que a vida te diz assim, olha, contente-se com a maçã branca. Você precisa se conformar com isso aqui. Isso aqui é o que tem para hoje. E conforme-se, não pense em nada diferente disso. E de repente você começa a se habituar, a se acostumar com maçãs brancas. Aí de repente surge uma maçã vermelha na sua vida. O que é que pode acontecer com seus movimentos internos de emoção, de sensações, estados e afetos? Eu quero trazer para a gente uma perspectiva de entendimento, de observação da traição, não pura e simplesmente na relação entre pessoas que compõem um casal, mas estamos falando de traição em vários níveis. E, sob todos os pontos de vista, a traição tem muito a ver com algo que é estipulado como certo e um desejo do ser humano em fazer alguma coisa fora deste algo. E normalmente este algo acaba se tornando profundamente excitante, profundamente estimulante. Desde os mais remotos tempos nós temos histórias, contos, mitos, lendas. Se formos enveredar pela busca de entendimento da religiosidade, enfim, a história, a religião, a mitologia, tudo tem a ver com traição, gente. Traição faz parte da nossa ideia de ser gente. Fui traída das piores maneiras, ainda tenho um filho que vai nascer dessa traição. Opa! Não há como fugir de algumas ideias de que a traição é dolorosa, né? Como eu ia dizendo para vocês, ela traz sensações diversas em quem se sente traído, tá? E às vezes a traição não é algo pessoal. Uma pessoa não fez a traição para ferir o outro. O outro se sente ferido, o outro se sente machucado, é legítima essa dor. Mas pode não ter sido a intenção do outro, né? Já fui traída, mas continuei casada. Sim, sim. Muitas são as pessoas que continuam dentro dos seus relacionamentos apesar de uma traição que aconteceu. Estou nessa de aceitação, sei de o que é, esqueça o que foi. Pois é, então eu diria para vocês, a vida não seria tão interessante se nós não tivéssemos um olhar sobre a nossa humanidade. Então, a traição faz parte da humanidade de ser gente, ok? Então, vamos observar isso, tá? Eu não estou querendo aqui ter um discurso moralista, mas um discurso de observação. Esse é o convite que eu faço a vocês. É muito fácil a gente dizer, isso é errado. É muito fácil a gente dizer, isso está certo, isso não está certo. Eu tô procurando conversar, eu não consegui ver seu nome. Estou procurando conversar aqui, não obrigatoriamente uma palestra, mas tratar do tema e poder interagir com vocês. Fui traída virtualmente, não foi algo concreto. Então, a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, tá? Em relação a, será que a traição não física é, de fato, uma traição? Suzy de Salvador, tudo que não se pode contar pressupõe ser traição. Opa! Então, a traição teria a ver com aquilo que não sou advogado. Eu sou um estudioso de desenvolvimento humano, palestrante, escritor, ok? Gente, está caindo? Como é que está o sinal aí?
O que é que vocês me dizem? Opa, abraço! Como é que tá o sinal? Tá fluindo direitinho? Imagem, som, tudo direitinho? Ok. Não sei qual é o IDH do Brasil. Dá pra procurar na internet. A lei dos 3 macaquinhos do meu casamento, legal. Ótimo, então vamos continuar, né? Bom, portanto, nem estou na posição daquele que sabe tudo e nem na posição daquele que pode ter uma visão moralista de dizer o que é o certo e o que é errado. Opa, tudo bom, Alexandre, da Eloquência? Grande empresa, grandes parceiros de trabalhos que nós fizemos ali, aqui em Salvador, para as obras Irmã Dulce. Beleza. Pois é, então eu digo assim, a história seria um pouco sem graça, a literatura seria um pouco sem graça, a mitologia, a religiosidade, enfim, em vários campos do saber humano e das buscas humanas de conhecimento, nós teremos a traição aparecendo. Se formos lá nos tempos imemoriais, naqueles tempos de primórdio do entendimento do aparecimento da humanidade, seja através do pensamento judaico-cristão, seja através do pensamento mitológico grego. Vou falar de Zeus agora, Vicky, parece que você adivinhou. Tá? Então, quando nós pensamos no surgimento da humanidade, ela surgiu a partir de uma traição. Não vou nem falar das traições de Zeus aqui, que a gente já comentou isso em outras lives, mas na traição de Prometeu em relação à confiança que os deuses lhe ofereceram. Né? Então, o que é que acontece? Prometeu, um titã, uma espécie de deus, tinha recebido a incumbência de criar os seres humanos. O seu irmão, né, construiu os outros seres vivos, os animais, por exemplo, tá? E Epimeteu, que era o seu irmão, deu todas as grandes competências, faculdades, a capacidade de pular, de voar, a capacidade de reproduzir de uma forma muito intensa, de mergulhar nos oceanos para os animais. E aí quando Prometeu foi criar o ser humano, ele ficou sem muita habilidade para dar para as pessoas. Né? Seu irmão Epimeteu já tinha usado todas as possibilidades. E aí Prometeu ficou muito chateado. O que ele vai dar para os seres humanos? E aí ele, gozando da confiança dos deuses, ele sorrateiro invade o castelo de Atena, no Olimpo, e rouba o fogo do conhecimento, do discernimento, da capacidade de pensar, de decidir. E é por isso que nós, seres humanos, decidimos. Por isso que nós, seres humanos, temos condição de saber o que queremos e não somos como os animais, que vivem uma programação, que vivem uma espécie de determinação para serem daquele jeito. O ser humano, a partir deste mito, é um ser que escolhe, que decide, a partir da traição de Prometeu. Que tal a traição do pecado original no viés do entendimento religioso judaico-cristão? O pecado original, uma traição a uma determinação, a um limite que o Senhor havia colocado para Adão e Eva. Então, podem usufruir de todas as delícias do jardim do Éden, mas não comam da árvore do saber, da árvore do conhecimento. Bom dia, Jane, tudo bom? Então, era um limite. Jane de Sorocaba, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Eles vão além. Enfim, se a gente vai percebendo as histórias sobre o surgimento da humanidade, se a gente vai percebendo as narrativas, sejam elas mitológicas, sejam elas religiosas, em várias áreas, de várias culturas, existirão traições. E essas traições são determinantes para o processo de crescimento, para o processo de evolução dos seres. Olha que coisa engraçada. Então era como se houvesse a necessidade de se trair para poder crescer.
há umas distinções interessantes que são feitas a partir de duas palavras do nosso idioma, que é traição e tradição. Adão e Eva acho que é uma desobediência e não traição. A ideia é, nós traímos quando alguém quer algo de nós e confia em nós, e nós fazemos algo diferente na surdina, né? Estou trazendo essa perspectiva um pouco mais ampla. Então, traição e tradição. Quem traz essa ideia é justamente Newton Bonder, o rabino Newton Bonner, que escreve um livro muito interessante a respeito disso, e a Clarice Nisquier faz um trabalho lindo chamado A Alma Imoral, que é exatamente o título desse livro, A Alma Imoral. E ela faz um monólogo absurdamente encantador. Eu já assisti 3 vezes, quero continuar vendo, sejam lá quantas vezes eu puder. Então, sugiro a vocês assistirem ao monólogo da Clarice Nisquier, A Alma Imoral, baseado nos textos de Newton Bonder. E eles fazem, né, um jogo do que significa a tradição e a traição. E a traição como algo muito importante para justamente afastar os limites impostos pela tradição. Às vezes, trair a tradição significa deixar de trair a si mesmo. Vamos ver se a gente entende esse ponto? Então, se você segue muito roteiros predeterminados de como deve ser a sua vida, injunções que a sociedade lhe impõe, e você diz assim, eu vou permanecer fazendo exatamente o que querem de mim. Eu estou respeitando a tradição, mas eu estou fazendo uma traição comigo mesmo. Enfim, eu impeço que o meu processo de crescimento aconteça. Eu dificulto a minha jornada de ser que se agiganta, porque eu estou seguindo a tradição e deixando nesse momento de crescer. Portanto, eu faço uma traição comigo mesmo. No momento em que eu percebo a tradição e digo, eu questiono essa tradição, eu quero transgredir esta realidade imposta, limitante, eu estou fazendo uma traição com o externo, mas talvez eu esteja fazendo um processo de respeito a mim mesmo. Faz sentido, gente? Dei aí uma construção estrutural e a gente pode conversar um pouquinho, tá? Transcender o eu, ok. Pelo que estou entendendo, você está generalizando a traição. É isso? Sim, nesse momento estou agigantando o pensamento do que poderia ser a traição. Tá? Daqui a pouco a gente entra no ponto do amor nas relações, né? Nas construções de casal, como é que esses relacionamentos, essas relações podem viver as questões da traição. Lê o livro, ok, Suzy? Bacana. Então a gente tem várias linhas de observação sobre um mesmo tema. Livânia diz que gostou do direcionamento, ok. Enfim, vamos pensar, por exemplo, agora na traição a partir da literatura. Vocês já tiveram contato com a obra magistral de Shakespeare chamada Otelo? Então, Otelo, apaixonado por Desdémona, tá? E Desdémona por ele, era um grande líder de um exército, tá? Na Itália, em Veneza, e de repente, o que é que acontece? Ele promove uma pessoa do seu quadro de soldados em detrimento de outra. Este outro, Iago, fica profundamente enfurecido, enraivecido, porque não foi escolhido para a promoção. E já tinha em si esse tipo de sentimento de vingança, esse tipo de sentimento de represália quando era contrariado. Enfim, na narrativa de Shakespeare, Iago arma um plano para machucar, ferir e vingar-se de Otelo.
E este plano não era ele fazer algo de ruim diretamente com Otelo, como matá-lo. Não, ele queria fazer Otelo sofrer. E a forma mais violenta, mais perversa para fazer este plano de vingança ir adiante era justamente inocular na mente de Otelo que a sua esposa Desdémona estava tendo um caso com Cássio. Então, a obra de Shakespeare, Otelo, é uma obra que fala não apenas, não a questão obrigatoriamente da traição consumada, mas a traição na mente da pessoa e o que essa traição somente aqui dentro pode gerar. Tá? E aí é tragédia, né, gente? O que vai acontecer em consequência disso? Há uma história de um lenço, que Otelo era um lenço muito especial. Só que não. Linda cidade, fabulosa. Havia um lenço muito especial, que tinha sido da mãe de Otelo, e Otelo tinha presenteado sua esposa Desdémona com este lenço. E aí este lenço fazia parte, né, dessas coisas que marido troca com a esposa troca com amigo, coisas muito específicas. Olá, tudo bom? Bom dia. Eu não estou conseguindo. É Lucy, né? Beleza. Estou sem óculos hoje, hein, gente? Me perdoem aí. Não sei onde eu coloquei, mas vamos tocando o barco. E Iago consegue exatamente, de uma determinada maneira, tirar este lenço dos aposentos de Desdémona e colocar esse lenço nos aposentos de Cássio. E diz a Otelo: Bonjour, je ne sais pas parler français. Je ne parle français. Excusez-moi. Estamos falando em português aqui, tá joia? Então, quando a gente percebe essa artimanha de Iago, a ideia é que depois... Obrigado, Vicky, por disseminar essa informação. Quando Iago fala para Otelo: olha, sua esposa o trai, e mais, ela deu aquele lenço tão especial para o amante dela, Cássio. E fora isso, ele já tinha feito uma série de outras coisas para deixar pulgas atrás da orelha de Otelo. Aliás, pulgas não, um cachorro inteiro atrás da orelha do Otelo. E Otelo já estava hiper desconfiado. É uma história que fala de ciúme também. Shakespeare coloca o ciúme personificado na figura de Otelo, que antes de mais nada era um homem que amava muito a sua companheira. E aí, sim, mexia com o ego dele. Otelo tinha muitos motivos. Se vocês virem a história, por favor, procurem os filmes que tratam de assunto. Um dos mais interessantes é com o Kenneth Branagh, tá? Então, procurem Otelo, o filme, se puderem, leiam a obra, porque ela é muito interessante. Então, a ideia, Iago era o grande vilão nessa história, tá? Então, Otelo, com aquela possibilidade da traição em sua mente, ele descobre que Cássio está com o lenço, na verdade tinha sido levado para os aposentos de Cássio a partir da artimanha de Iago, e enfim, convencido de que a esposa Desdémona o traía, ele mata Desdémona. A história é bem trágica, ele mata Desdémona. Tá? Depois ele fica sabendo que ele fez uma grande injustiça. E sobre o corpo, né, que jazia ali sem vida da própria esposa, ele comete suicídio, matando-se também, chorando sobre o corpo de Desdémona, completamente alucinado de arrependimento. Então, nós temos as histórias de traição sendo histórias que fazem com que as pessoas componham, com que as pessoas escrevam. Eu acredito que o mundo seria muito sem graça, sem pimenta, se não houvesse também esse tema dentro das questões humanas. Vamos deixar a literatura
do século XVII de lado e vamos para o século XIX. Vamos fazer uma migração aí para o século XIX. Amigos, vocês não têm noção do quanto a traição é tema para grandes obras-primas da literatura. Em 1857, Gustave Flaubert lança Madame Bovary, um clássico, um romance clássico que fala sobre traição. Nesse caso, as traições de Emma Bovary eram legítimas, aconteciam, tá? E a construção do personagem, Emma Bovary, é o de uma mulher profundamente infeliz com seu casamento, profundamente insatisfeita. Uma mulher que lia muitos romances, que gostava de histórias de aventura, de grandes arroubos, e de repente ela se casa com um homem um pouco mais velho, que é o Charles Bovary, um médico que não tinha assim muito dinheiro, era um médico bem de vida, mas não exageradamente. Olá, Yang Mendes! Seja bem-vindo ao nosso papo aqui, meu amigo. Estamos falando sobre traição. Sim, uma mulher profundamente sonhadora, Emma Bovary, e por causa disso, se sentindo infeliz no casamento, ela vai procurar as puladas de cerca. E é também uma história muito trágica, enfim, nós vamos perceber situações em que ela se mete com amantes ou aproveitadores ou insensíveis ao seu arroubo romântico, tá? Bom, mais adiante a gente tem Ana Karenina, de Tolstói, que também trata do assunto. E que tal em nosso idioma, no português? Tá? Se nós formos observar a obra Primo Basílio, de Eça de Queiroz, que inclusive foi feita uma minissérie absolutamente fantástica, com a Marília Pêra, com a Júlia Gahn. Se vocês puderem assistir, procurar no YouTube ou então em DVD, Primo Basílio, uma história de traição também, de inveja. Eu ia chegar em Dom Casmurro, Livânia, bem lembrado. Dom Casmurro, gente, Dom Casmurro, obra de 1899 do nosso gênio brasileiro Machado de Assis. Mais uma vez, a traição é um grande mote, é um grande ponto de inflexão, de atenção sobre viver feliz ou viver infeliz. Tá? E aí, em Dom Casmurro, nós temos Bentinho com as suas dúvidas. Isso, incrivelmente, como ideia única na sua mente de que a sua esposa, Capitu, havia traído. Tá? O havia traído. Enfim, uma história que Machado, de forma genial, deixa em aberto. Ok? Então, nós nunca vamos saber se Capitu traiu ou não. Até que eu gostaria de ouvir de vocês alguma reflexão sobre sentido, sobre este sentido, né? Vocês acham, vocês que, sei lá, não sei se leram Dom Casmurro, de Machado de Assis, mesmo que tenha sido lá atrás, né, quando a gente vai fazer vestibular, dentro das aulas de literatura, um livro chave, um livro muito importante, será que Capitu traiu? Eu acho que não. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que não. Tá? Pois é. Muita gente acha que sim, enfim. Bom, vamos viajar mais para cá? Vamos para mais perto, tanto no tempo como no espaço. Eu quero trazer ciúme em demasia. Eu quero trazer uma obra incrível, escrita pelo nosso queridíssimo Jorge Amado. E Jorge Amado traz dentro da sua abordagem, da maneira como, de acordo com o texto, acho que tudo partiu da mente do marido, exatamente, Bentinho, tudo coisas da mente dele, né? Como dizem alguns, chifre não existe, é coisa que lhe botaram na cabeça. Enfim, só para não perder a piada. E aí, o Jorge Amado traz uma reflexão interessante. Dona Flor e seus dois maridos. Situação em que uma viúva se casa de novo. Tá? Sim, em várias obras a traição vai aparecer. Nesse caso, eu quis trazer Dona Flor e seus dois maridos em função da gente trazer uma reflexão.
Dona Flor traiu o seu segundo marido pelo fato de ter um caso com o seu marido defunto. O seu primeiro marido morto começa a aparecer para ela, e que era Vadinho, né? Vadinho, que era Pois é, trair com fantasma é traição? O que é que você acha, Vicky? Tá, então ela estava com o seu marido, né, o seu segundo marido, farmacêutico, um homem bom, religioso, cordato. Não era tão bom de cama assim, né? Era muito convencional, muito certinho e tal. E Vadinho, um pervertido, um alucinado, um beberrão, tá? Mas, por outro lado, fazia Dona Flor muito feliz na cama. Bom, ele morre e num carnaval, vestido de mulher, na maior, né, esbórnia possível, ele morre e aí ele vai aparecendo. Era o cara na pegação. Ele vai aparecendo para sua esposa. E não apenas aparece para ela, ele a acompanha, ele faz sexo com ela, com o mesmo furor, com a mesma intensidade que ele tinha enquanto encarnado, enquanto vivo, digamos assim. Tá? E Dona Flor fica com esses dois maridos. A princípio ela fica naquela dúvida, vou, não vou, vai ser interessante ou não. E, opa, deixa eu desligar aqui esse telefone, tá, gente? Para não ficar fazendo barulho pra gente. Olá pessoal, desculpa aí, tive aqui uma ligaçãozinha meio... tava fazendo barulho. Onde é que eu tava mesmo, gente? Quem me ajuda? Onde é que eu tava? Tava em Dona Flor, não foi? Ah, sim. Como resistir a esse fantasma, né? Então ela ficou naquela dúvida, vou, não vou, e acabou indo. Né? Então, Dona Flor vai entrar justamente naquela ideia de traição não concreta. Era uma traição que não estava acontecendo com alguém de carne e osso. E aí, eu queria saber de vocês a respeito de traições que não são de carne e osso. Por exemplo, pessoas que estão tendo relacionamentos virtuais. Às vezes são relações que nunca vão acontecer de carne e osso. Só acontecem no plano da interatividade eletrônica. Tá? Então são pessoas que estão trocando mensagens, carinho, afeto, estabelecem algum vínculo, tá? Com alguém a partir de comunicação eletrônica. Hoje, cada dia é mais fácil nós termos métodos, né, para fazermos isso. Então, nós temos aplicativos que promovem encontros, nós temos câmeras em quase todos os aparelhos de celular, nos laptops, nos computadores, enfim. Algumas pessoas, em vez do motel, elas vão ter encontros a partir do Skype. Tá? A câmera favorece essa nova modalidade de interação. E aí eu trago para vocês essa interrogação. Seria traição
quando as pessoas não se encontram fisicamente? O que vocês acham? Gostaria de ouvir de vocês alguma coisa a respeito disso. Já vi que algumas pessoas escreveram aí que acham que é tanto traição quanto se houvesse um contato físico. Sim, sim, Chantel disse que sim. Sim, sim, foi o que passei, sim. Existirão aquelas situações em que o começo é feito sob o ponto de vista da virtualidade, com a esperança de que aquilo se torne algo concreto. Para outras pessoas é pura e simplesmente fantasia. E aí eu queria trazer para vocês uma reflexão a respeito da traição a partir de três vertentes ou três variáveis. Desejo, tá? Desejo ou desejar, querer e ter oportunidade. Desejar, querer e ter oportunidade. Desejar algo que vem de uma forma instintiva, algo que tem a ver com as emoções e os afetos. Querer, a decisão. Eu quero isso, eu não quero isso. É o panorama, ou o cenário, ou a dimensão da escolha, da decisão. E ter oportunidade. Existir, de fato, uma condição que favoreça o processo. Tá? Então, oi, bem-vinda. Estamos aqui falando sobre traição. Então, quando a gente está falando sobre desejar, querer e oportunidade, eu quero brincar com vocês com essas três variáveis. Oi, Magri, beleza? Então, há pessoas que têm o desejo, querem. De Salvador, Beth, bem-vinda. Vou colocar no YouTube, não, essa aqui vai diretamente para o Facebook, tá bom? Então, a pessoa tem o desejo, tem o querer, mas não consegue. Procura lá no Facebook depois, tá? No nosso perfil, tá bom? Eu vou pôr lá. E não tem a oportunidade, ou não cria a oportunidade para a traição física. Sim, mexe com valores pessoais, beleza. O Face é Cal Mascarenhas, palestrante. Procura lá, Cal com K-A-U, tá certo? E para aqueles que moram aqui em Salvador, se quiserem ir para uma palestra, gente, eu vou fazer uma palestra hoje lado a lado com duas pessoas fabulosas. Palestra sobre ter sucesso ou ser feliz. Felicidade e sucesso é o nosso tema hoje à noite, 19 horas, no Instituto ProSer, aqui em Salvador. Aqueles que querem reservar sua vaga, por favor, manda para o zap, ó, 991448765. Precisa mandar o nome, o contato, dizendo que vai hoje à noite, às 19 horas, para a nossa palestra. Estará conosco, sim, essa de hoje eu vou transmitir pelo Periscope também, tá? Hoje à noite, às 19 horas, aqui em Salvador. Quem vai estar comigo? O grande filósofo José Antônio Saja, meu amigo, meu irmão, queridíssimo, mestre para mim, uma pessoa especialíssima, tá? Gratidão a vocês, hein, que estão aqui conosco. Quantos corações, olha que bonitinho, obrigado, gente. Obrigado pelos corações aí enviados. E a queridíssima irmã e amiga, né, grande parceira lá do nosso Instituto ProSer, Magali Evangelista, coach, palestrante, ela vai estar conosco também falando sobre esse tema. Então, eu, juntamente com José Antônio Saja e Magali Evangelista, os três juntos, um abraço para todos. Opa! Alexandra, não sei como é que é a pronúncia aí do seu nome, super beijo, tá? Tô mandando beijo. Não terminei o papo não, esse papo aqui é grande, Vicky. Esse é um assunto, daria o quê? Um curso só sobre relacionamentos e traição. Não um curso para ensinar as pessoas a traírem, mas a ensinar a observar a traição. Tá? Eu não gosto de dizer que há o certo ou o errado. Eu gosto de dizer que as pessoas é que decidem como vão pautar suas vidas. Então, conversar, é observar, né, essas realidades. Tá?
Então estávamos falando sobre 3 variáveis: desejar, querer e ter a oportunidade. Então, alguém pode desejar muito, é instintivo, olha para, está comprometido ou comprometida com alguém, mas tem um olhar para outras direções. Alguém lá desperta sua libido, seu furor erótico, etc. Então essa pessoa tem o desejo. Ela tem a oportunidade, mas vai que ela diz, apesar de ter o desejo, apesar de ter a oportunidade, eu não quero. Pegaram esse lance? Ó, tenho o desejo, é legítimo em mim, tenho a oportunidade, mas estou numa relação monogâmica, estou com alguém que eu amo e eu digo não. Esse dizer não, esse não querer, ou este querer permanecer monogâmico, ele vem de onde, gente? É o racional, é um princípio, é um valor? O que vocês acham? Existiriam, assim, uma pressão social, um valor, o valor do amor, da lógica de dizer assim, olha, ética, tudo que tem a ver com decisões humanas tem a ver com a ética. Ética é essa sabedoria coletiva a serviço de uma boa convivência, segundo definição de 2 filósofos que eu gosto muito, o Mário Sérgio Cortella e o professor Clóvis de Barros Filho. Tá? Então eles falam muito a respeito dessa ideia, né, de que a ética tem muito a ver com essa coisa de como é que a gente vai estar junto no mundo, ok? Tem a ver com caráter, então eu tenho o desejo, eu tenho a oportunidade, mas eu não quero pular a cerca. Eu não quero abrir mão do contrato monogâmico com o qual eu estabeleci a minha relação com este par. Ok? Aí que tá. Às vezes não tem a ver essa decisão, esse querer com algo racional, com algo lógico. Mas da mesma forma que existe o impulso emocional que faz o desejo acontecer, pode existir um medo. O medo da vergonha, o medo da culpa, o medo de ver o outro triste, de ver o outro magoado. Então pode existir um medo, que nesse caso é um medo que alicerçará a monogamia nessa relação. O medo de perder o respeito no relacionamento. Então, muita gente, a gente sempre pergunta, por que as pessoas traem? Eu gosto também de perguntar, por que as pessoas não traem? Às vezes as pessoas não traem por medo. Elas não querem sofrer ou ver sofrer. Aliás, vendo o outro sofrer, isso pode ser até visto de uma forma egoísta, eu me sinto sofrendo pelo sofrimento do outro. Eu não quero isso. Tá? Então podem ser muitos os motivos. Agora vamos a outro tipo de combinação de variáveis. Tá certo? Eu tenho, vamos lá, essa possibilidade do desejo existir, a pessoa quer, mas não existe a oportunidade. A oportunidade não se estabelece, ela não acontece. E o outro também foge das oportunidades. Por saber que esse desejo é intenso e há o querer, alguém diz assim, é melhor que eu esteja distante. É melhor não criar chances. De jeito nenhum quero ficar sozinho ou sozinha com aquela pessoa. De jeito nenhum quero criar condições para estar ao lado desta pessoa. Ou ao lado de outras pessoas que me despertem libido. Né? Então, eu acredito que essa combinação é uma combinação muito difícil para um contrato monogâmico. Porque você tem o desejo e você quer, mas tem que ser sempre alguém que se impede de estar em contato com qualquer possibilidade de encontro com pessoas que lhe interessem. Não é isso? Agora vamos lá. Não tem o desejo. Vamos imaginar que isso aqui não exista. Tá? Não há o desejo. Não há desejo. Portanto, poderíamos dizer que não há o querer. Ou há pessoas que
em que existe o desejo, existe o que não existe o desejo, mas existe o querer. Eu não tenho desejo, eu não tenho impulso, eu não tenho ânimo para atrair, eu não tenho a emoção que faz, mas eu tenho um querer. Algumas pessoas querem trair por conta de imposições sociais. Vocês nunca ouviram falar agora mesmo alguém colocou aí sobre o homem e a monogamia, né? O homem e a monogamia. Ah, bacana essa ideia da escolha, Suzy. Daqui a pouco me lembrem sobre isso, essa dimensão de ter tudo ou não ter tudo. O homem e a monogamia. Vamos imaginar que o cara não tem desejo nenhum de trair a pessoa com quem ele está, tá? Mas o mundo diz queira trair, porque você é homem, né? A sociedade meio que pressiona este homem que não tem o desejo a comportar-se dessa forma. E aí ele vai criar a oportunidade para fazer isso. Mas não porque ele deseje, não porque ele tenha o impulso, mas porque meio que pressionam ele. Né? Engraçado, eu dentro do meu trabalho de coach, sendo coach, dentro do meu trabalho também atendendo pessoas e em sala de aula, etc., eu ouço casos, relatos, muita gente escreve também contando coisas. É muito difícil, viu, gente? Não faço coach para concurso. É muito difícil eu conseguir responder. As pessoas escrevem muito, tanto por e-mail como lá pelo Facebook. Então, nem sempre eu tenho condição de conversar com as pessoas. Mas eu ouço muito situações assim, de gente que diz: puxa, eu gosto do meu par. Ou a mulher falando do seu par, ou o homem falando do seu par. Mas é mais comum homens, para garantirem aquilo que seria a sua virilidade, a sua masculinidade, serem meio que empurrados para a traição. Que é isso, rapaz? Você é bobo, você é besta, tá aí, a oportunidade tá aí, lembram? Desejo, querer, oportunidade. A oportunidade tá aí, você tem que querer. Poxa, um assunto muito, muito intenso. Daria pra gente conversar aqui umas 8 horas seguidas. Quem sabe eu faço um seminário de umas 4 horas presencial sobre esse tema, né? Isso, então, a misoginia, o machismo, pressões sociais podem fazer com que essas pessoas fiquem assim. Mesmo sem o desejo, ela começa a querer para atender uma pressão que sofrem. E aí acontece a oportunidade e a pulada de cerca ocorre. Tá? E vamos pensar em outra coisa, né? Vamos imaginar que eu já fiz aqui várias combinações. Eu acho que qual foi que faltou? Tem o desejo, tem o querer e tem a oportunidade, né? Ah, sim. Traição pode ser um vício, claro. Vamos imaginar que você faz tantas vezes, aquilo já condicionou, já virou um processo que não tem mais um pensamento aí embutido. Há uma frase de Aristóteles, que era um pensador da filosofia clássica grega, que ele nos alerta muito sobre esse ponto de vista do difícil de ser quebrado, assim, o machismo. Você acha que a pessoa entra num processo de luto lento? Livânia tem muitas considerações a esse ponto, mas eu não entendi exatamente o que você quis dizer com esse luto aí. Então, vamos lá. A traição na visão espiritual, podemos conversar sobre isso também, mas eu creio que não seja uma visão moralista, tá? Mas que seja uma visão espiritual. Você está crescendo quando trai ou você está crescendo quando não trai? Porque quando a gente ouve o que é a liberdade, é uma pergunta que eu gosto de lançar para as pessoas. O que você acha que é a liberdade, gente? Liberdade é o quê? Alguém define liberdade? Já que a gente está num processo mais interativo aqui no Periscope, alguém pode me dizer como define liberdade? Liberdade é... pontinhos. Me deem essas respostas. Quais são as suas respostas? Poder ir e vir. Legal, Tavares. Livre-arbítrio, ok. Donut. Quem mais tem uma resposta para o que é, afinal de contas, a liberdade?
Liberdade de expressão em sentido amplo. Legal, Tavares, de novo, bacana, obrigado pela participação. Gente, vamos entender essa ideia da liberdade como muita gente define, a possibilidade de fazer o que se quer, a possibilidade de fazer o que se deseja. Tá? Observem um pensamento que eu acho bastante elucidativo, que vem da filosofia de Immanuel Kant. Tá? Kant, no século XVIII, na Alemanha, vai escrever obras importantíssimas. Oi, Lu! Tudo bom? Seja bem-vinda. Estamos aqui quase na despedida dessa live, tá? Daqui a pouco a gente vai concluir às 11 horas. Então, Kant, pensador moral, um dos mais importantes pensadores morais, né? Ele vai trazer uma reflexão valiosíssima sobre essas coisas que a gente estava conversando. Ele diz o seguinte, que a liberdade é, sobretudo, deliberar em sentido contrário ao do desejo. Pegaram essa ideia? Ele vai trazer que liberdade é quando eu consigo deliberar em sentido contrário ao do meu desejo. Então, o meu desejo impõe uma coisa e aí eu escolho em sentido contrário ao do desejo. Mas vem cá, liberdade não é fazer o que se deseja? Escolher fazer o que se deseja? Kant diz exatamente o contrário. Que se você faz tudo o que você deseja, você é escravo do desejo. Então você não é livre. Portanto, quando ele traz essa perspectiva, é algo para a gente pensar, né? Ele traz a ideia de que se você consegue dizer não a um desejo, você está sendo de verdade livre. Ok? Enfim, então, quando nós é um pensamento interessante, tá? Quando nós estamos falando sobre essas coisas todas, esses afetos, essas coisas que nos movem, tá? Ah, sim, lembrar do não se pode ter tudo. Muito obrigado, Suzy. Entrar no mundo adulto, entrar no mundo da lógica de ser alguém que cresceu, sair da dimensão infantil, pueril, significa ter condição de lidar com frustrações, com o não ter. Ter condição de lidar com isso não pode. Você faz uma escolha e essa escolha garante uma linha, uma estrada de vida. Mas também você precisa, no momento da escolha, jogar fora outras possibilidades. Enfim, se eu escolho seguir nessa direção, todas as outras direções, a vida que aconteceria em todas as outras direções, neste momento é lançada na lata do lixo. Tá? Porque se eu escolho algo, se eu decido algo, eu estou jogando fora todos os outros infinitos futuros possíveis. Eu jogo fora. E isso é parte da natureza de alguém que amadurece. Escolher, e pelos gregos isso foi um presente que foi nos dado, né, por Prometeu, a possibilidade do fogo da decisão, do fogo do entendimento, do fogo do conhecimento, da sabedoria, da possibilidade de decidir. Na hora em que eu decido, livremente decido, eu estou jogando fora todas as outras possibilidades de vida. Mas isso é ser adulto. Criança é que, se você disser isso aqui pode e isso aqui não pode, ela vai chorar, porque ela ia querer as duas coisas. Criança sofre ou chora por não entender que ela não pode ter tudo. E aí é que está a possibilidade dos pais de educarem uma criança dando a ela os limites, porque na vida ela terá limites. E isso é muito simbolicamente o papel do pai, né? A mãe enquanto acolhedora e o pai enquanto determinador dos limites. E isso dentro da mente de alguém será, psicanaliticamente, o papel do superego, que vai segurar a onda nesse sentido. Então eu tenho muitos impulsos, muitos desejos e vai haver aquele corte, você é adulto. Isso faz com que nós percebamos quantas pessoas não cresceram, escolheu a relação monogâmica, mas não quer deixar a vida de solteiro de lado. Se você escolhe sempre seus desejos, sempre contra o desejo, você será escravo do desejo também. Exato. É verdade. Se esse for o desejo, acaba sendo, né?
equilíbrio é a chave. Mas olha, eu não estou dizendo que o pensamento de Kant é a verdade, eu só estou trazendo aqui esse pensamento para nós pensarmos sobre. Porque vai existir uma infinidade de outros pensadores que sentarão o machado em Kant, sobretudo Nietzsche. Nietzsche, por exemplo, vai trazer... O endereço no Facebook é Cal Mascarenhas, Cal com K-A-U, tá certo? K-A-U. E qualquer pessoa que queira saber sobre nossos cursos, nossos seminários, nossas palestras, de qualquer parte do Brasil, dá uma procurada, escreve pra gente nesse zap, aqui é o WhatsApp da gente, do Procer Instituto, 991448765. Só lembrando que hoje à noite tem palestra, hein, gente? Hoje à noite na verdade, um encontro de palestrantes. Quer reservar sua vaga presencial? Escreve pra gente, leva leite em pó. Hoje a gente está pedindo leite em pó para um programa assistencial. Tudo bem? Pode ser pacote, pode ser lata, em qualquer quantidade. Tá? Escreve pra gente, garanta a sua vaga, procure informações. Tá tudo lá no Facebook, Cal Mascarenhas, palestrante, você pode obter as informações. Hoje à noite, só lembrando, eu estarei lado a lado com mais dois queridíssimos amigos, Magali Evangelista, que é coach, atriz e é palestrante, e também o professor queridíssimo, mestre para mim, professor José Antônio Saja, filósofo. E nós vamos conversar hoje à noite sobre ter sucesso ou ser feliz. O que de fato importa? Tá? As duas coisas são importantes, uma é mais importante que a outra. Como é que é o seu pensamento a respeito disso? Hoje a gente vai elucubrar a respeito disso à noite, 19 horas. E vamos transmitir a palestra. Vamos transmitir a palestra pelo Periscope. Tá? Então, como eu estava trazendo esse raciocínio da escolha, escolher a monogamia vem da onde? Escolher a monogamia significa garantir a monogamia? Observe, porque alguém pode dizer assim, eu escolho estar com esse outro, com este par, ela ou ele. Eu quero a monogamia, eu quero estar com esta pessoa, eu quero construir uma história bonita junto com ela. Mas eu posso dar garantias de que essa escolha vai ser uma determinação profética para todo sempre? Nós estamos vivendo uma vida, num mundo sem garantias. Nós podemos falar de intenção, nós podemos falar de desejo, de querer, nós podemos falar de procurar ou não oportunidades, mas nós não podemos dar garantias. Podemos dizer o que queremos. Existe uma definição de canalha que é muito interessante, que está muito próxima à ideia do cinismo, que são pessoas que já têm condição de saber o que elas bancam ou não bancam. Né? Por exemplo, alguém pode dizer assim, olha, eu não banco monogamia. Eu não banco a monogamia, eu não banco ficar com uma só pessoa. Essa pessoa assume um pensamento mais Nelson Rodrigues, tá? Há uma frase de Nelson Rodrigues que é muito interessante. Ele diz assim, eu não fico com uma só mulher porque isso seria trair todas as outras. Observem essa expressão do frasista de mão cheia que era Nelson Rodrigues. Tá? Então, essa pessoa já sabe que funciona desse jeito, mas faz de conta... Ser monogâmico significa ter uma só sogra. Isso já é felicidade. Legal, muito boa. Sim, todos os periscopos ficam gravados. Boa lembrança, Martinha. Nós mandamos os periscopos lá para o Facebook, tá? Não estou conseguindo ainda passar para os YouTubes da vida. Isso eu não assisti. Pois é, vamos imaginar que essa pessoa sabe que não banca a monogamia, mas gosta do outro, quer estar no contato, na vida com o outro, e aí faz de conta que consegue. E disfarça a sua vida. Tem uma vida paralela, exatamente. Vai desenvolver aquilo que ele pode mostrar e aquilo que ele não pode. E eu digo para vocês, gente, se eu pudesse ajudar vocês a desfazerem um pensamento, seria de que
a traição acontece sempre que não há amor. Isso é uma monoideia. Uma monoideia. E não há ideia mais perigosa do que aquela que é a única que se tem. Tá? Então, há pessoas que amam muito seus pares, mas por alguns outros tipos de injunções, em outros tipos de situações, elas acabam, né, traindo. Então, não pense que a traição é só dolorosa para aquele que é traído, para aquela que é traída. Em muitos casos, quando não é uma questão de hábito ou de mau caratismo, em muitos casos a traição pode ser uma dor muito grande para aquele que deliberou atender a essa busca. Ô Tavares, infelizmente eu ainda não tenho um livro publicado sobre esse sentido, sobre esse tema. Tá? Eu tenho textos lá no Facebook, você pode encontrar. Quem me segue no Instagram também tem muito material. Eu espero em breve escrever alguma coisa. Eu já tenho vários textos que estão sendo reunidos. Estou em contato com algumas editoras para lançar algum livro a respeito de amor, sexo e relacionamentos, essas coisas. Tá certo? Opa, Matheus, teve essa experiência, né? Abraço grande. Enfim... chifre não existe chifre, não existe corno, né? É algo que colocaram na sua cabeça, entende? Salam! E aí, quando nós estamos falando sobre essa coisa da dor, aí, ó, o Henrique está dizendo que namorou 5 anos uma menina que era toda certinha, toda da igreja e que acabou traindo. Enfim, do Cazaquistão, olha só, pena que a gente está falando em português aqui. Only in Portuguese. Tá? Mas seja bem-vindo, welcome. Não sei como se fala em Cazaquistão, welcome ou bem-vinda, mas vai assim mesmo. Enfim, quando a gente está falando sobre esses temas, eu queria até passar para vocês essa ideia de não fica acreditando que foi algo contra você. A Adriana falando... que legal que está sendo um espaço para a gente poder trocar e vocês até falarem um pouco sobre isso, né? Existe uma dor em ser traído, existe uma dor em trair também, dependendo da situação, ok? Há muitos livros interessantes, gente, sobre esse assunto. Eu gosto muito de sugerir livros, né? Que tal esse aqui? Os livros da Regina Navarro Lins. Esse aqui, Conversas na Varanda. Procurem todos os livros da Regina Navarro Lins. O livro do amor dela também é muito interessante. Para quem está mais na vibe da terapia, da psicologia, que tal Amar Trair, do Aldo Carotenuto. Esse aqui é uma pegada um pouco mais cabeção, tá? Mas é um livro importantíssimo sobre o tema. Olha um que eu amo, que já falei em outros momentos, História do Amor no Brasil, que está um panorama histórico de vários aspectos relacionados ao amor na nossa história, naquilo que construiu o povo brasileiro. Beleza, né? A Alma Imoral, que eu citei, Newton Bonder, fantástico. Tá? E aqui tem na capa uma imagem da peça, do monólogo da Clarice Nisquier, que ela fez baseado no livro Amar, A Alma Imoral. Olha um livro que eu gosto também, que eu acho bem legal, Monogamia. A pegada do Adam Phillips é uma pegada mais psicanalítica, mas ele faz assim pequenos textos, observações muito interessantes, curiosas a respeito da questão da monogamia, da questão da traição, tá? Esse aqui, gente, olha, para quem gosta desse tema, monogamia, poligamia, poliamor, amor, traição, relacionamentos, Monogamia. Esse livro, gente, O Mito da Monogamia, é um livro escrito, tá, por um casal, o David Barashi e a Judith Ever-Lytton. Eles escrevem sobre aspectos científicos, eles fazem pontes
entre a relação humana com outro ser, né, os casais, e o que acontece na natureza. Animais, faz paralelos. Eles tratam muito dessa coisa de a monogamia é algo natural para o ser humano ou é antinatural. Tá? Então eu vou deixar esse livro aqui para instigar vocês. Hi from Cazaquistão, legal. Olha um outro interessante que eu gostaria muito que vocês dessem uma fuçada. Por que tenho medo de amar? Livro bacana do John Powell, tá? Enfim, gente, e uma pergunta para fechar nosso papo, ó, já passou até do horário. Uma vez que a traição aconteceu, é possível, dá pra continuar na relação? Isso, essa é a pergunta. Ser traído, a gente pode continuar dentro da relação quando é traído? É possível perdoar e seguir adiante? Muita gente pergunta, é possível perdoar e esquecer? Pois é, eu trago como reflexão, eu não poderia dizer sobre isso, essa questão do, será que virtual, está acontecendo na virtual, não acontece toque físico, isso é uma traição? Eu gostaria de conversar mais com vocês sobre isso. Gente, eu costumo dizer assim, depois de uma traição, o relacionamento acabou. Não é mais o mesmo relacionamento. Mesmo que eles dois continuem juntos, entenda. Houve a traição, acabou. Acabou aquele relacionamento. Agora é um relacionamento com mais verdade. A pessoa pode olhar o outro como ele é. Então quebra a máscara, quebra a projeção que um jogou sobre o outro. Eu posso dizer, eu agora enxergo esse outro como gente. Enfim, a outra coisa também valiosa nessa investigação e nessa nossa elucubração é perdoar e esquecer são a mesma coisa? Eu acredito que não. Sobre isso eu tenho uma posição mais firme. Tá? Então, perdoar é algo que tem a ver com você enxergar o fato de outra forma. Você não sentir mais ódio, não sentir mais uma sensação ruim de desejo de que o outro sofra. Então, eu perdoo quando eu posso até compreender. Às vezes eu perdoo sem compreender, mas é mais fácil perdoar compreendendo. Mas o esquecimento tem a ver com o meu cérebro. Meu cérebro não foi feito pela natureza para esquecer. Exato, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então, perdoar e esquecer não são a mesma coisa. Às vezes eu perdoo e não esqueço. Tá? Eu só, quando perdoo, me lembro de forma nova a respeito do evento. Porque eu quero aprender, meu cérebro quer aprender. Meu cérebro quer guardar as experiências para que no futuro não aconteçam coisas ruins. Enfim, então, dentro de um relacionamento onde existe amor, onde existe uma vontade de crescer junto, aconteceu a traição e mesmo assim essas pessoas querem estar juntas. Pronto. Vamos continuar. Mas a relação é outra. O relacionamento acabou e está recomeçando uma outra coisa. Tá? Enfim, gente, eu conversei muita coisa com vocês. Eu sei que o tema é inesgotável, é bastante rico. Eu preciso me despedir de vocês. Gosto quando vocês fazem quando eu vou anunciando que já está na hora de acabar nosso papo. Fiquem aqui conosco. Esperem que a gente vai fazer... Isso! Legal, Vicky, legal, Martinha. De novo, para quem tiver interesse em nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Periscope aqui, dá uma seguida, né? Lá no Facebook, procura a gente, Calmas Carenhas. E quem quiser mandar um zap para obter mais informações, que bom que vocês gostaram. Legal, Suzy, Solange, beijo Chantel, beijo Vicky, beijo Sheila, legal. Mary Sabatino, legal, muito bem.
Olha, a dica da Adriana, se vai trair, faz bem feito, né? Inclusive porque trair é aquela realidade de... Primeiro, vamos definir o que significa trair, porque muitos casais, por exemplo, não acham que Eu conheço casais que não acham que a relação pura e simplesmente física com uma outra pessoa sem envolvimento seria traição. Então, o casal é que vai definir o que é traição. Para um casal, pode ser que a traição virtual seja um fato. Para outro casal, só vai ser traição se houver envolvimento. Mesmo que haja sexo, mas se não houver envolvimento, não é traição. Enfim, cada agrupamento de seres humanos é que vai definir o que é a traição. E antes de tudo, talvez mais importante que a fidelidade é a lealdade. Há pessoas que são fiéis, sabe? Fiéis, nunca traíram dentro dos parâmetros do que significa a traição. Mas não são pessoas leais com o seu par. Não são pessoas que estimulam o seu par, que falam bem do seu par, que olham o seu par como uma pessoa querida. São pessoas desleais em vários sentidos. Então, às vezes, exato, às vezes a fidelidade é hipervalorizada e a lealdade, que eu acho que tem muito a ver com a dimensão da amizade com essa pessoa, é um amor ainda mais sutil, mais respeitoso. Esse lado da lealdade é esquecido, né? Vale a gente observar, tá bom? Suzy foi minha colega na UFBA, quando eu fui arquiteto, parece outra encarnação. Gente, eu fiz arquitetura, larguei a profissão depois de uns 2 anos e fui me tornar arquiteto de gente. E hoje sou consultor, palestrante, coach, faço trabalhos em empresas pelo Brasil afora e estou aqui com vocês conversando sobre esses temas relacionados ao comportamento humano. Procurem-nos, Procer Instituto, Cal Mascarenhas, no Facebook. Legal, Vicky? E hoje à noite, lembrem, tem palestra. A palestra será transmitida às 19 horas pelo Periscope. Sim, estaremos também com cursos presenciais na área da PNL. Começando agora em julho, hein, gente? Tem, para quem mora em outras cidades, que não moram em Salvador, né? Nós temos até uma turma muito boa, que vai ser uma turma intensiva em setembro, tá? Super beijo, adoro estar com vocês. É minha parente, Mascarenhas o nome. Olha, super abraço, super beijo, adoro poder compartilhar meus pensamentos. E por favor, quando eu estiver sendo dono da verdade, me avisem. Eu detesto a ideia de ser dono da verdade. A filosofia tem me ensinado cada vez mais a não ser dono da verdade. Eu prefiro ser alguém que está sempre pensando, mas que não diz é assim, isto é certo, isto é errado. Eu gosto muito de aprender e aprendo muito com vocês. Quando eu estou conversando com vocês, eu estou matutando e também mexendo em todas as coisas nas quais eu acreditava, tá certo? Há uma fala muito boa de Foucault, um grande pensador francês. Ele diz assim, é um grande erro achar que quando eu escrevo, eu estou escrevendo sobre o que sei. Na verdade, quando eu escrevo sobre o que não sei. E no meu escrever, no meu pensar sobre esse tema, eu estou construindo e desconstruindo o meu pensamento. Enfim, quando eu falo com vocês sobre as coisas todas que a gente trata nas palestras, nos cursos ou aqui no Periscope, eu estou construindo e desconstruindo o meu pensamento. Um grande beijo, um excelente dia e nos vemos por aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!